novamente aqui, dando essa aula para vocês, que é a nossa segunda aula do primeiro módulo do preparatório de psicologia hospitalar. E o que é que eu preparei para esse momento? Bom, a gente já viu a história da psicologia hospitalar. E viu também que ela se originou da psicologia da saúde, exatamente, lá nos Estados Unidos. Só que existem diferenças entre psicologia hospitalar e psicologia da saúde. Então é muito importante você conhecer cada uma delas, porque a prova vai te cobrar o que é psicologia hospitalar, o que é psicologia da saúde, qual a especificidade de cada uma dessas áreas de atuação. Então, essa é uma aula muito importante. Eu separei aqui questões maravilhosas para fixar o conteúdo e também para mostrar para vocês, né, a importância e dimensão desses conteúdos que são cobrados aí constantemente, né, em provas de residência e de concurso na área da saúde. Vamos lá? Psicologia da saúde e hospitalar, diferenças e diálogos. Porque inicialmente eu já trago, né, já demarco aí essa questão das diferenças e essa possibilidade de diálogo. Porque a prova, na verdade, ela vem exatamente fazer uma mistura. Ela pode dizer que a psicologia hospitalar atua no nível primário, secundário e terciário, mas não. Alguns autores até colocam que a psicologia hospitalar é uma área dentro da psicologia da saúde. E é algo que eu concordo, né? E assim defendo. Porque foi dessa atuação máxima, né, maior, mais ampla, que surgiu aí essa área mais específica. Só que mesmo sendo dentro dessa grande área, existem aí diferenças que precisam ser identificadas. E nessa aula a gente vai aprender com certeza sobre isso, e você vai ficar craque, vai chegar na prova e vai arrasar, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos fazer uma retrospectiva, é muito importante, da aula da história da psicologia hospitalar. Lembra que a inserção da psicologia no ambiente hospitalar foi denominada como de psicologia da saúde, conforme a divisão 38, que é aí que marca o surgimento dessa nova categoria, como psicologia da saúde. No entanto, a inserção do psicólogo nos hospitais do Brasil teve qual denominação? Isso, psicologia hospitalar. Tá arretada, hein? Arrasou. Então, fato que pode ser justificado com o crescimento das instituições hospitalares. Isso que teve aquele boom das instituições hospitalares a partir do crescimento da assistência médica privatista assistencialista, lá na década de 40. Então, esse é um dos fatos que podem ser justificados para essa denominação psicologia hospitalar aqui no nosso país, certo? Visto que os psicólogos entraram aí nesse contexto e marcando aí bastante sua atuação, sendo reconhecido, então, mais pela atuação em termo institucional do que pela prática desempenhada nesse contexto. Vamos lá. E psicologia da saúde? A gente já viu aqui nessa introdução que existem diferenças, mas também que existem diálogos. E agora a gente vai conhecer cada uma delas, tanto a psicologia da saúde, quanto a psicologia hospitalar, certo? Como é que se define psicologia da saúde? É um conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais específicas da psicologia, utilizadas para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento de doenças. Gente, Larissa, a psicologia da saúde, ela trabalha esses aspectos? Sim. É isso que diferencia exatamente ela da psicologia hospitalar. Por quê? A psicologia da saúde, ela foca nas consequências do adoecimento. Já a psicologia hospitalar, ela foca nas questões psicológicas em torno do adoecimento. Perceba que uma amplia o seu direcionamento em torno da doença e a outra dos aspectos psicológicos. Então, essa é a grande diferença, na verdade, entre essas áreas de atuação. A psicologia da saúde, ela atua na identificação da etiologia e do diagnóstico relacionados à saúde.
doenças e disfunções, para análise do sistema de atenção à saúde e formação de política da saúde. Ou seja, o que é que ela faz? Ela analisa o sujeito, o adoecimento que o sujeito apresenta, certo? Faz o seu diagnóstico, a partir, identificando ali qual é a etiologia da doença, tudo certinho. O sujeito apresenta tal, sei lá, bora ver aqui. Então, o que é que ela faz? Ela analisa o sujeito, qual a doença que esse sujeito apresenta, qual é a etiologia dessa doença, né, os aspectos. E a partir disso, desse estudo e dessa identificação, o que é que ela faz? Ela começa a traçar estratégias para prevenção dos agravos que essa doença pode acometer o sujeito, certo? Ou para promoção da saúde e também para a formação de políticas da saúde, ou seja, ela desenvolve, né, projetos, oficinas, ela implanta, como é que eu posso falar, atividades, assistência, projetos, tudo em prol da necessidade do sujeito, tudo em prol da saúde, da qualidade de vida, certo? Então, perceba que a psicologia da saúde, ela atua muito mais nas questões dos aspectos do adoecimento, e a partir desses aspectos do adoecimento, ela vai desenvolver estratégias para diminuir agravos, ou para prevenir que agravos aconteçam, ou para prevenir que o paciente até mesmo adquira algum adoecimento. Então, é desse modo que a psicologia da saúde atua, certo? Bora lá. E qual é o objetivo dessa psicologia da saúde? Perceba que ela é muito ampla, né? Ela busca compreender e atuar sobre a inter-relação entre comportamento e saúde, comportamento e doença. Então, ela busca exatamente como é que essa doença, certo, repercute no comportamento do sujeito, como o sujeito repercute a esse adoecimento, em termos comportamentais, e de que modo esse comportamento do sujeito está ocasionando esse adoecimento. Entende? Ela não foca nos aspectos psicológicos. Sim, claro, trabalha também. Só que essa especificidade é bem mais a psicologia hospitalar, que trabalha exatamente as consequências psicológicas do adoecimento. Já a psicologia da saúde não, ela foca aí na questão do desenvolvimento dessa doença e de que modo o sujeito ele está apresentando comportamentos de risco que podem potencializar ou o agravamento dessa doença ou o surgimento de doenças. Então, ela foca bem mais nessa questão da etiologia, da doença orgânica em torno do sujeito. Quais são as metas da psicologia da saúde? O que é que ela busca a partir desses objetivos? Compreender como é possível, através de intervenções psicológicas, contribuir para a melhoria do bem-estar dos indivíduos e das comunidades. Então, ela trabalha com a perspectiva biopsicossocial. O que é que ela faz? Ela faz um estudo do sujeito, do contexto, ela analisa tudo. Feita essa análise, feitas essas identificações, o que é que ela vai fazer? Agora eu vou traçar aqui um plano de intervenção. Perceba que ela é muito mais diretiva, que ela é muito mais direcionada. Vou traçar um plano de intervenção aqui porque eu identifico que esse modo de vida do sujeito vai ocasionar, está potencializando mais ainda essa questão da alteração dele do diabetes, por exemplo. E também, digo mais, a atuação da psicologia da saúde, a gente vai ver isso aqui, ela é interdisciplinar. Não o psicólogo sozinho atuando sobre esses aspectos, mas existe uma equipe aí, relacionada, contribuindo aí nessas intervenções. Então, por isso que é amplo, por isso que foca mais também nessas questões de promoção da saúde, de prevenção de agravos. Então, a psicologia da saúde atua muito mais direcionando o seu olhar para o contexto, né? Essa questão do social. Como é que está esse social, esse contexto, na verdade, o que o sujeito está inserido? Existem aí situações, né, que potencializam o seu adoecimento? Então, ela faz essa análise como um todo, exatamente para implantar ações de promoção, prevenção da saúde. Bora lá. Políticas, na verdade, práticas da psicologia da saúde. Então, assim, como é que atua a psicologia da saúde a partir desses objetivos, a partir dessas metas? Como é que é a sua prática? Vamos conhecer. Bom, ela se interessa pela forma como o sujeito vive, perfeito, e experimenta o seu estado de saúde ou de doença, na sua relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então, essa é a forma da psicologia
da saúde atuar. Perceba que é o direcionamento que ela dá em relação ao sujeito, o seu atendimento com o sujeito. Então, ela busca exatamente identificar como o sujeito vive e experimenta o seu estado de saúde. Como é que está sendo para ele, né, essa condição de saúde ou essa condição de doença. E de que modo ela pode, a partir da análise de um contexto geral, certo? Como eu já havia aqui pontuado, ela pode intervir sobre esses aspectos, ela pode promover saúde, ela pode implantar um projeto dentro daquela comunidade, né, que ela identificou ali que existe um potencial adoecedor diante de algumas práticas, entende? Então é desse modo que a psicologia da saúde, ela caminha em seu fazer prático. Ela também promove atividades para os indivíduos, visando o desenvolvimento de projeto de vida, como eu acabei de pontuar, atitudes e comportamentos para a promoção da saúde e prevenção de doenças, na verdade, bem como o aperfeiçoamento das estratégias de enfrentamento no processo de ajustamento ao adoecer, a doença e as suas eventuais consequências. Então, é nesse direcionamento de prática que a psicologia da saúde caminha. Aí, embora de questão, né? A gente já viu aqui que ela atua de modo interdisciplinar, que ela atua sobre os aspectos da doença e não dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, que ela busca traçar aí intervenções para promover saúde e prevenir doenças, que ela atua na atenção primária, secundária e terciária, e que sua atuação é o que? Mais ampla, ela vem contextualizar, né, esses aspectos de onde está inserido o sujeito, né, de que modo eu posso intervir para essa comunidade, ou de mudar também, né, o direcionamento comportamental do sujeito que está aí sendo um comportamento de risco, né, potencializando até mesmo adoecimento. Então, de que modo, né, agora a questão vem cobrar esses conteúdos? Vamos embora treinar. Questão da residência multiprofissional da Universidade Federal do Pará, UFPA. Bora lá. Com relação à função do psicólogo na área da saúde, é correto afirmar que o psicólogo seria aquele que estuda os fatores emocionais que afetam a performance dos atletas e os efeitos do esporte para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Não. Ele não é psicólogo do esporte, né? Perceba que aqui está muito fechado. Não está dizendo que, não está ampliando, como se fosse um dos aspectos que a psicologia da saúde atua. Não, está dizendo que ela estuda os fatores emocionais que afetam a performance dos atletas. Está sendo algo muito diretivo, né? Não é isso que a psicologia da saúde propõe. E esses termos, né, e esse direcionamento não foram citados, conforme vocês podem observar no nosso slide e na literatura. Logo, uma questão que não se relaciona aí com a atuação da psicologia da saúde. Errado. Bora lá. Reúne conhecimentos, certo, e técnicas para aplicá-los de maneira coordenada e sistemática, visando a melhora da assistência integral do paciente hospitalizado. Corretíssima questão. Estuda a influência e os processos cognitivos gerados pela interação social, ou seja, as consequências psicológicas e sociais advindas do fato de o ser humano viver em sociedade. Estuda a influência e os processos cognitivos gerados pela interação social. Mentira, o erro está aqui. No início dessa questão, ela não estuda a influência dos processos cognitivos, ela estuda o quê? A influência do adoecimento. Ou como o sujeito e seu comportamento tá ocasionando aquele adoecimento, ou como a doença, né, ela vem repercutir aí no sujeito, na sociedade, de que modo ela pode prevenir a partir de ações, a partir de intervenções, esses agravos. Então, questão errada. Bora lá. Facilita o processo de ensino e aprendizagem, atuando junto à direção e à coordenação de escolas. Não, aqui é o papel do psicólogo escolar, né? Bem como a professores, funcionários, estudantes e pais. Não. A alternativa, na verdade, a questão, ela solicita de você o quê? A atuação do psicólogo da saúde. Aqui trouxe inicialmente ali a atuação do psicólogo do esporte, né? E agora a atuação do psicólogo escolar. Então, não entra essa questão das especificidades que a gente aprendeu aqui agora em relação à psicologia da saúde, não contempla. Então, o gabarito está errado. Viu aí como é cobrado?
Então perceba que a prova ela traz questão de forma muito sutil. Você tem que estar muito bem, como é que eu posso dizer, informado, com os conceitos muito estruturados, né, em mente, exatamente para não cair em uma escorregadinha, numa pegadinha, ficar sem se localizar na prova. Oh, gente, qual o erro dessa questão? Perceba o quanto é sutil essa questão. Bora lá. A correta aqui, ó. A segunda. Reúne conhecimentos e técnicas. Não, desculpa. A terceira alternativa. Olha o que ela coloca. Estuda a influência e os processos cognitivos gerados pela interação social. Perceba que a psicologia da saúde ela trabalha muito com esses aspectos sociais. De que modo o social impacta aí na saúde do sujeito, e vice-versa. Então você olha, verdade, interação social, só que tem ali os processos cognitivos, mentira, né? Questão em torno do adoecimento, os processos de adoecimento, da doença, da etiologia, né? A psicologia da saúde ela foca nas questões orgânicas. Entende? Então, questão aí muito sutil, se você não tem um olhar muito aguçado nesse treinamento, você passa despercebido e marca como questão correta, viu? Então, fica o treinamento aí, foca aqui nas observações, faz aí as anotações, que eu tenho certeza que você vai gabaritar, meu anjo, na prova, viu? Bora lá. A psicologia da saúde, qual é o seu campo de atuação? E quais as atividades, então? A gente já conheceu qual é o seu objetivo, suas metas, A gente já conheceu também quais são as suas práticas que ela pode desenvolver. Mas e aí? Onde é que ela desenvolve essa atuação, essas atividades que a gente acabou de conhecer? Então, bora lá. Campo de atuação são vários, a psicologia da saúde. Todo espaço que é possível fazer saúde, é possível o psicólogo da saúde se inserir e assim realizar suas práticas. Então ela se insere onde? Hospitais, clínicas, consultórios, centros de saúde comunitários, organizações não governamentais e nas próprias casas dos indivíduos. Então são vários espaços. Diferente da psicologia hospitalar, que o próprio nome já diz, ela atua onde? Na instituição hospitalar. Foi dessa forma que ela foi reconhecida e é nesse contexto que ela atua. A psicologia da saúde não, ela é ampla, né? Ela atua em vários contextos. E atualmente a psicologia da saúde, né, para ficar bem mais claro, como é, Larissa, então, que atua psicólogo na prática? Psicólogos voltados, né, para a saúde mental, que atuam em CAPS, eles estão muito direcionados a essa prática mais específica da psicologia da saúde. Essas intervenções, até mesmo consultório de rua, é algo que é muito característico. Perceba que ele vai até o lugar, né, onde está o sujeito, identifica os riscos, faz intervenção, dentro da instituição também como CAPES, eles também desenvolvem essas atividades para prevenir, e tudo isso em equipe, de modo interdisciplinar. Então, essa atuação, para ficar algo bem mais claro aí, é muito específico da psicologia da saúde, certo? Quais são as atividades? Desenvolvimento de programas que visam o aumento da frequência de comportamentos saudáveis, uma oficina, ou então implanta mesmo um programa na comunidade, onde participa ali vários profissionais promovendo informações, promovendo ali o manejo de alguma situação que causa adoecimento, fazendo até mesmo práticas, trabalhos mais técnicos, ensinando o familiar ou até mesmo o sujeito a cuidar de um adoecimento, de um aspecto mais relacionado a alguma doença, né? Como tratar, como prevenir, o que fazer, o que não fazer. Então, é desse modo, né? São muitas as possibilidades que o psicólogo da saúde, ele promove, né, para o sujeito e para a comunidade, certo? Por exemplo, ele pode desenvolver cartilhas de orientação, promovendo ali conhecimento, tanto para o sujeito, para a comunidade, treinamentos, conforme eu acabei de mencionar, um familiar que cuida de um sujeito que tem uma patologia específica, que precisa aí de um treinamento para manipular, por exemplo, uma sonda, o paciente está usando sonda, uma gastrostomia, que é uma via de alimentação, né, que é colocada no intestino. Então, junto com a equipe, o psicólogo, como mais uma vez eu fiz, é uma atuação interdisciplinar, não é multidisciplinar, cada um desempenha o seu, não, é inter.
Então é todo mundo junto trabalhando. Então o psicólogo atua junto com esses outros saberes, fazendo essas promoções e essas práticas. Quais são as características da psicologia da saúde? Bora lá. Ela é voltada para a atenção à saúde mental, em sua maioria, né? A prática do psicólogo da saúde está muito mais caracterizada nesse campo. É possível identificar mesmo todas essas práticas, todas essas metas e todos esses objetivos que foram apresentados na atuação do psicólogo que atua em centros que promovem aí, né, a saúde mental do sujeito. Abrange também os aspectos físicos da saúde e da doença, o que difere da psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar, ela identifica, assim, quais são as repercussões desse adoecimento, as especificidades dessa doença, que traz aí essa consequência para o psiquismo do sujeito. Mas a da saúde não, ela foca bem mais nos aspectos físicos do adoecimento. Qual é a etiologia dessa doença, como ela repercute na vida do sujeito e de que modo eu posso ali promover uma intervenção para diminuir esse agravo ou para prevenir que esse sujeito adquira essa doença. Entende? Então é desse modo que atua a psicologia da saúde. Bora lá. Ela atua nos 3 níveis de atenção. No primário, fazendo a promoção da saúde a partir de práticas preventivas, campanhas. Secundário, prevenção de agravos à saúde, quando há um potencial para isso. É quando o sujeito ele já apresenta algum sintoma, né, de algum adoecimento, mas ainda ele não está doente. Ele precisa agora o quê? De tratamento, exatamente para não haver a instalação da doença. Então, ela trabalha exatamente nessa prevenção de agravos. Olha, já identifiquei aqui, né, que esse sujeito está apresentando isso. Então, bora analisar aí, né, como é que surgiu, o que é necessário mudar, o que é necessário aplicar para que isso não se torne, de fato, um adoecimento. E atua também no contexto terciário, né, na atenção terciária, que é exatamente quando já há aí, né, a instalação de uma doença. O sujeito ele já está doente e assim, o que é que acontece? Ela vem agora promover uma reabilitação desse adoecimento e até mesmo o treinamento, conforme já foi mencionado, das famílias, né, que cuidam desse sujeito que agora está debilitado, né, e dependente dos cuidados de alguma figura familiar. Bom, a psicologia da saúde e hospitalar não são sinônimos. Tem questão de prova que coloca. A psicologia hospitalar e a psicologia da saúde são sinônimos. Não, sinônimos é a mesma coisa, no entanto, você fala de modo diferente. Não é isso. Perceba que tem diferença aqui. Né? A gente caracterizou a psicologia da saúde, todo o seu campo de atuação, suas características, e agora a gente vai ver que a psicologia hospitalar difere. Claro que tem diálogos, né? Assim como a psicologia da saúde atua no nível secundário e terciário, a psicologia hospitalar também, mas tem sim suas mudanças e especificações, tá bom? Então, a psicologia da saúde é um termo complexo e amplo. Psicologia da saúde você faz em vários campos. Você não está restrito ao hospital, assim como a psicologia hospitalar, que se refere às funções orgânicas, ou seja, ela direciona seu olhar para as questões da doença mesmo, do fisiológico, para as questões físicas e mentais. Diferente também da atuação do psicólogo hospitalar, que foca nos aspectos psicológicos em torno do adoecimento. Ok? Clarinho? Opa, volta. E já o hospital, conforme já foi mencionado, diz respeito a uma instituição de modo concreto, real. Ou seja, o psicólogo hospitalar é de atuação desse contexto, dessa instituição. Diferente da psicologia da saúde, que amplia aí seu campo de prática. Mais ainda, bora conhecer a psicologia da saúde e suas características, dando continuidade. A psicologia da saúde, ela atua o quê? Na promoção da qualidade de vida, promove saúde. Já a psicologia hospitalar, ela atua junto aos enfermos. O paciente já está doente. A psicologia hospitalar, ela não atua com o paciente que não tem um adoecimento. Quando o sujeito ele já chega no hospital, é porque ele já está apresentando uma instalação da doença, né? Ou então está começando a manifestar um adoecimento, e aí a gente já fala da atenção secundária. Só que ela não trabalha com o sujeito saudável, mas que está com potencial de risco.
ou com um sujeito saudável que precisa de uma intervenção ou de uma orientação para não adoecer, né, para não se colocar em situações ou não apresentar comportamento de risco, não. Ela já pega um outro perfil de sujeito, entende? Então há essa diferença muito marcante, que a psicologia da saúde atua nessa promoção da saúde, que é quando ainda não há instalação da doença. Já a psicologia hospitalar não, ela atua com os enfermos, já aí o adoecimento. A prática da psicologia da saúde é o que? É ampla, acontece em vários espaços. A psicologia hospitalar não, é só no hospital. E se faz presentes em vários espaços, conforme eu mencionei, não é restrita à instituição hospitalar. A psicologia da saúde também atua com indivíduos em adoecimento, porque já que ela atua na atenção secundária e terciária. Mas o foco é a promoção da saúde, o seu foco é a atenção primária, né? Já a psicologia hospitalar foca nas repercussões psicológicas em torno do quê? Do adoecimento. Como esse adoecimento repercute para o indivíduo em termos psicológicos? Como é que está essa questão da subjetividade? Como é que está a vivência desse indivíduo, desse sujeito, ao lidar com esse novo contexto que se apresenta, né? Nessa instituição que ele é inserido, onde ele não conhece as pessoas, onde ele é manipulado o tempo todo. Como é que está sendo isso para você? Então, a psicologia hospitalar ela trabalha bem mais os aspectos subjetivos, né? Os aspectos mesmo voltados para essa questão do psicológico do paciente, ao vivenciar, né, esse adoecimento. Já a psicologia da saúde, não. Ela trabalha exatamente a questão da doença, das questões orgânicas, de intervenções, certo? Então, assim, é um direcionamento que no final se encontram, né, se dialogam, mas cada uma demarca aí o seu campo de atuação e prática, tá? Ficou muito bem claro, né? Mas a gente ainda vai estudar psicologia hospitalar para ficar mais claro ainda. Vamos lá. A psicologia da saúde é uma área que se fundamenta no modelo quê? Biopsicossocial, conforme eu havia mencionado logo no início dessa aula, né? Ela atua, assim, a psicologia hospitalar também, mas a psicologia da saúde, como ela implementa, né, ações de prevenção, promoção, campanhas, ela emerge mais desse aspecto biopsicossocial, porque ela trabalha no contexto, né? Ela analisa o contexto onde o sujeito insere, ela atua onde acontece o adoecimento, né? Ela vai lá na casa do sujeito, ela identifica, ela faz um estudo junto com a equipe, certo? Então é desse modo que esse modelo biopsicossocial ele emerge bem mais na atuação da psicologia da saúde. Ela atua na promoção e na educação para a saúde, visto que quando você educa, quando você promove informação, você previne o sujeito de adquirir adoecimentos, né, de se colocar em situações de risco. Ela objetiva intervir com a população, ela trabalha com a coletividade, com a comunidade, em sua vida cotidiana, antes que haja risco ou se instale algum problema sanitário. A psicologia hospitalar não, ela atua com o sujeito dentro do contexto hospitalar. Ela não vai na casa do sujeito, né? Ela não faz essa assistência, porque o seu campo de atuação é restrito, é hospitalar. É uma área já consolidada internacionalmente, visto que, como a história da psicologia hospitalar a gente já estudou, né, que foi a primeira aula desse curso, a psicologia da saúde ela surge aí nos Estados Unidos, né, com a entrada do psicólogo no hospital. No entanto, só aqui no Brasil que foi denominada psicologia hospitalar, e aí se formou esses dois campos, a psicologia hospitalar sendo uma área e a psicologia da saúde sendo outra, mas que tem aí seus diálogos nesse contexto de atuação. É uma área já consolidada internacionalmente, mas que no Brasil ainda se tem como algo novo, né? E está conquistando cada vez mais seu espaço. Questão, bora treinar, né? Esses aspectos, essas características muito bem aí demarcadas da psicologia da saúde. Vamos lá, a questão da CESP, que é a banca e organizadora oficial da Residência Multiprofissional da Universidade de Brasília, UNB. Vamos analisar a questão. Acerca da psicologia da saúde, julgue os próximos itens. O paradigma biopsicossocial amplia o significado sobre saúde e doença, proporcionando uma visão integral do ser e do adoecer. Perfeito.
e compreende as dimensões físicas, psicológicas e sociais. Perfeito, questão aqui, né? Certíssima. Bora lá. A teoria sistêmica do comportamento não é mais utilizada no trabalho de psicologia da saúde, porque é fundamentada no modelo biomédico. Nada a ver isso aqui, né? Essa questão, até porque a teoria, cada psicólogo, na verdade, ele vai ter seu direcionamento de prática. Né? Alguns vão ali buscar na psicanálise a sua atuação, na análise do comportamento, na teoria cognitiva. Então, cada psicólogo ele vai se basear em uma abordagem para fazer a sua prática. Então, não tem essa exclusão de nenhuma área da psicologia, de nenhuma atuação da psicologia para fazer saúde. Muito pelo contrário. Toda área e toda atuação da psicologia é benéfica para se promover saúde. Questão errada. Bora lá. Os psicólogos da saúde trabalham a partir de uma perspectiva biopsicossocial da doença. Isso, perfeito. Ou seja, reconhece que a saúde e a doença no indivíduo relaciona-se a fatores psicológicos e socioculturais. Exatamente. Ela não analisa o sujeito de forma fragmentada, né, apenas olhando a doença, mas ela analisa o todo, o contexto, né, faz o estudo, identifica, vai no local onde o sujeito adoeceu, tira suas conclusões, faz seu diagnóstico e traça seu plano de intervenção. Então, certíssima a questão. Bora lá, mais uma da Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A psicologia da saúde desafia as hipóteses do modelo biomédico de saúde e de doença, ao sugerir que o ser humano deve ser visto como um sistema complexo e que a doença é causada por valores provenientes de classe social, de grupo étnico. Não mesmo, né? Aqui é uma questão extremamente preconceituosa, né? Essa questão do preconceito, onde é como se ela estivesse afirmando que certo grupo apresenta um adoecimento, e certa classe social. Muito pelo contrário, né? O caso imprevisto sobrevém a todos, independente de raça, independente de contexto social. Questão errada. Um único fator, não mesmo. A psicologia da saúde, ela olha o sujeito de modo multifatorial, analisando aí os aspectos biopsicossocial. Então, ela não analisa um único fator para justificar o adoecimento ou para desenvolver um plano de intervenção. Questão erradíssima. Uma multiplicidade de fatores, perfeito. Né? Acabei até mesmo de usar o termo. Exatamente, ela analisa vários fatores. O contexto familiar, a questão do trabalho, o contexto social como um todo, a comunidade, né, os hábitos de vida desse indivíduo. Então, ela analisa tudo. Certíssima. Os agentes patogênicos e a falta de defesa, não. Claro que a psicologia da saúde, ela trabalha com adoecimento, certo? Ela analisa essa questão orgânica, sim, mas identificando o que é que causou, ou de que modo ela pode desenvolver estratégias para ou diminuir os agravos ou prevenir que esses agravos aconteçam. Então, ela não faz exames para identificar essa questão da falta de defesa do corpo. O objetivo da psicologia não é esse, certo? Da saúde. O que é que acontece? Essa falta de defesa, caso o médico, né, identifique, pode acontecer o quê? Junto com a equipe, né, todo mundo traçar algum plano ou alguma intervenção para promover aí uma estratégia para esse sujeito. Mas a psicologia da saúde não atua fazendo esses diagnósticos, né? A partir do momento que ela identifica um adoecimento, ela vai traçar ali estratégia. A partir de agentes patogênicos, sim, ela analisa. Mas identificando a falta de defesa, não. Questão errada. Ah, tem mais uma. Bora lá. Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda é a mesma banca, né? O psicólogo da saúde é um profissional que deve promover a saúde com sua prática, direcionada a prevenção terciária, sim, mas não só ela. Prevenção primária, também, mas não só ela. Prevenção secundária, sim, contempla todas essas três. Então, prevenção em termos gerais. Perfeito, né? Questão correta, letra D. Resumindo, a psicologia da saúde, a gente já aprendeu, a gente fez questão. Você viu como é que a prova cobra? Que ela cobra especificamente cada característica dessa área de atuação. E
emerge aí muito essa questão dos aspectos biopsicossocial, né, que a psicologia da saúde atua. Então, ela emerge muito essas questões. Então, a prova ela exatamente quer saber se você sabe identificar a diferença da psicologia da saúde, se você conhece o que demarca esse campo em relação à psicologia hospitalar. Então, é desse modo que a prova vai te cobrar. Agora, resumindo, vamos lá. O que é que a psicologia da saúde busca? Busca compreender o papel das variáveis psicológicas sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças e seus comportamentos associados. Hoje, Larissa, ela busca as questões psicológicas, lembra que ela trabalha com o sujeito em relação à sua integralidade, um modelo biopsicossocial. Então, não quer dizer que os aspectos psicológicos estão de fora, muito pelo contrário, é um psicólogo, né? Só que ele trabalha também com essa questão do adoecimento e de comportamentos. É como ela estuda comportamentos de risco. Esse comportamento aí desse sujeito está ocasionando esse adoecimento. Esse comportamento aí do sujeito vai potencializar esse adoecimento. Esse comportamento aí do sujeito pode potencializar o desenvolvimento de uma doença. Então, perceba que eu falei aqui dos 3 níveis de atenção, né? Então, ela busca, a partir desse olhar biopsicossocial, analisar os aspectos psicológicos, os aspectos para manter a saúde, os aspectos do desenvolvimento de doença e o comportamento associado a esse adoecimento. Perfeito. O psicólogo da saúde, o que é que ele faz? Ele desenvolve pesquisa sobre cada um desses aspectos, né, visto que ele precisa fazer seu diagnóstico. Ele precisa identificar lá no contexto onde o sujeito adoeceu ou no contexto de risco, né? Realiza intervenções a partir dessa análise que ele fez, com o objetivo de prevenir doenças, né, para auxiliar no manejo e ou no enfrentamento das mesmas, caso ela já esteja instalada. Ele leva em conta os fatores sociais, culturais e ambientais, o psicólogo da saúde, relacionados com a saúde e com a doença, contextualizando com as características socioeconômicas, de gênero e da diversidade cultural. Então, analisa o sujeito em sua totalidade, como um todo. Psicologia hospitalar, a gente passa para o próximo bloco, certo? E aí agora a gente adentra aí nesse contexto e suas especificidades. Espero você!